Olá, estamos iniciando mais um programa Amigos em Debate, aqui pela Rede Luz Espírita, no canal da DDE. Então seja bem-vindo. E hoje eu inicio com uma pergunta. Demônios, eles existem? E para nós falarmos sobre este assunto, nós temos aqui dois convidados especiais que vieram justamente com essa proposta de nos esclarecer sobre isso. Aqui do meu lado direito, o nosso amigo Rodrigo Xavier, ele que é da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Jaci, hoje nos dá a alegria de participar. Então seja bem-vindo, Rodrigo, obrigado pelo aceite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na DDE falando com vocês, né? É muito bom sempre a gente ter esse espaço para falar sobre espiritismo. Então fica aqui... levando conhecimento às pessoas, né? Com certeza, isso é muito bom. E do meu lado esquerdo, o nosso amigo Dejair Bozelli, ele que é do IELAR de São José do Rio Preto. Bozelli, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado também. Eu que agradeço, Júnior. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E para nós darmos início aos comentários deste tema, eu vou fazer novamente a pergunta, agora para o Rodrigo. Demônios, eles existem? Essa é uma pergunta interessante, mas ela me faz me lembrar uma outra pergunta. Já passei, acho que todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação engraçada de quando a pessoa descobre que a gente é espírita, ela fala, você é espírita? Mas você acredita em Deus, né? Não sei se já aconteceu com vocês. A gente obviamente fala, não, acredito. Mas essa pergunta é uma pergunta complicada, porque na verdade o que ela perguntou foi, você acredita naquilo que eu entendo como sendo Deus? E de repente não é o que a gente entende como sendo Deus. Então quando a gente pega essa pergunta, demônios, eles existem? Depende do que é demônio. Depende do que a gente entende como demônio. Qual o sentido da palavra demônio? Qual o sentido? Porque se nós analisarmos na própria história, o sentido da palavra demônio lá antigamente era diferente da acepção atual. Então, assim, eu acho que, quer dizer, tenho certeza que Kardec, que não era nem menos inteligente que a gente, nem menos esperto, também, né, teve esse pensamento e foi buscar essa informação. E Bozelli tem certeza que pode passar isso para a gente, porque é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, que eu respeito muito. E Kardec, claro, né, ele não foi bobo e ele trouxe essa informação para a gente. Né? Já intervindo, então, o Kardec naturalmente conhecia todas as tradições religiosas, ele as estudava muito profundamente até, e a ideia básica que ele nos apresenta, né, em torno de demônios é a explicação básica existente em torno da origem desse conceito, né? É a ideia dos anjos decaídos, né? A ideia daqueles que se rebelaram contra Deus num determinado momento e quiseram inclusive ocupar o lugar de Deus e por essa razão foram banidos e acabaram se transformando naquilo que se chamou depois de demônios. Na tradição judaica, né, se você pegar na Bíblia, a parte do Velho Testamento, por exemplo, ainda não havia essa figura dos demônios da forma como os cristãos criaram depois. Você pode até ter no Velho Testamento, no pensamento judaico, a ideia de Satã, mas Satã não era isso que se pensa hoje, né? O significado de Satã é adversário. Olha que interessante, então, adversário. Adversário. Então, há diversas passagens no Velho Testamento em que você vê a intervenção de Satã como se ele fosse realmente alguém que estivesse do lado de Deus, mas encaminhado, recomendado para testar alguém. Você pegar o caso de Jó, por exemplo, né? Sim. Que é o exemplo da paciência, aquela coisa que todo mundo sempre fala. Jó foi um exemplo desse. Ele foi submetido a diversos tipos de provações, de testes, né? E ele foi passando em todos os testes. E Deus falava para o Satã, tá vendo? Ele está passando, ele está indo bem. E aí o Satã falava assim, não, mas agora tira tal coisa dele, agora tira isso dele, agora tira tal. Até o ponto em que chegou o momento em que o Jó acabou não resistindo
e acabou se rebelando. E não tem nada a ver com a palavra daimon também, né? Que tem outro sentido, né? Aquele que leva a luz. Bem lembrado, né? Daimon se você pegar a origem grega, né? O próprio Sócrates vivia falando que ele tinha ao seu lado um daimon. Que era o demônio bom e o demônio ruim, né? A palavra demônio em si, na origem, não implicava a ideia de um ser mau. Implicava a ideia simplesmente de espírito. Podia ser bom ou podia ser mau, né? E quando o Sócrates fala assim, eu tenho um daimon que me aconselha, etc., ele está falando de um anjo guardião, de um espírito protetor, de alguém do bem, né? E o próprio Evangelho, né, no capítulo 8, Kardec fala muito bem sobre isso, né? E aí ele vai nos dizer que esta palavra, se a gente pegar o daimon, mudar para anjo, mudar para espírito, né, em cada religião, nós estamos falando da mesma coisa. Até porque nós não encontraríamos muito sentido nessa ideia de um Deus perfeito, justo e bom, que criaria alguns filhos imperfeitos como nós, e que criaria anjos, ou seja, criaturas perfeitas. E pior ainda, demônios. Exatamente. Para sempre, né, imutáveis. E Não aí que sentido. entra acho que a grande mudança do espiritismo. Aí a gente né? tem assim a gente tem que pensar forçosamente no seguinte: demônio ou existe de toda a eternidade como Deus, sim, e então ele também seria Deus, isso, ou é criação de Deus. exato. E nesse caso é o que você falou, aí seria, nós que teríamos muda, uma né? ideia de um Deus que não é bom, que não é Sim. justo, porque teria criado um ser perpetuamente devotado ao mal, né? Não tem sentido. E não Exato. faz sentido. E quando a gente coloca essa visão espírita, o espiritismo ele tira a ideia do gênero, né? Fala assim, ó, não existe um gênero de criação, é um gênero só, que é o espírito. Então ele deixa de ser gênero e passa a ser estado. Então, o demônio seria um estado dentro do processo evolutivo. E esse processo evolutivo ele se dá de duas formas, que é o processo evolutivo intelectual e moral. Porque às vezes a gente tem a ideia mal feita de que um espírito demoníaco é um espírito atrasado. E aí a gente começa a ver as referências e a experiência de repente, conversar num trabalho com alguns tipos de espíritos que a gente considera demônios, por exemplo, que tem uma inteligência absurda. Sim. Você imagina um espírito para poder comandar uma falange muito grande, o quanto de habilidade ele não tem que ter, de conhecimento, de manipulação de matéria para poder fazer aquilo acontecer. Então não é falta de inteligência. E aí a gente passa então a ter uma escala. Agora, essa escala é mais ou menos assim. Eu vou na geladeira, chego lá, tem um Danone. E aí eu olho a data de validade, vai vencer amanhã. Eu falo, opa, eu tenho que correr e comer hoje, porque amanhã já não está estragado. Então não é binário. Por exemplo, a gente sabe, se venceu hoje, não tem problema comer amanhã, né? Então, como que a gente vê na escala? Demônio, 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 e vai melhorando. Demônio, 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 demônio. Opa, aqui mudou, agora é anjo. Né? Então, qual é a definição ou qual é o divisor de águas que define se é demônio ou se não é demônio? Aí a gente entra no ponto de observação, é ponto de referência. Então, eu hoje me considero uma pessoa não muito boa, não muito ruim, mas na média. Sim. E aí, quem é demônio para mim? Quem eu olho para trás no processo evolutivo e vou falar, não, essa pessoa moralmente é muito menos evoluída do que eu. Então, eu vou considerá-la demônio. Porém, se eu for no mundo, encarnar no mundo de felicidade, os espíritos vão olhar para mim e falar assim, nossa, de onde veio esse demônio? Porque eu vou estar muito abaixo deles. No entanto, se eu for para um planeta onde está ali a vida começando, aqueles espíritos vão olhar para mim e falar, nossa, de onde veio esse anjo? Então, o mesmo ele pode ser uma coisa ou outra dependendo do observador. É relativo. Né? É relativo. Então, pelo menos nós observamos o que ele disse, ou que o Rodrigo comentou, Bozelli. Demônio, na verdade, não é uma criatura. Na verdade, nós associamos essa palavra à condição do espírito de acordo com o ponto de vista que nós enxergamos ele. A referência que nós moral. temos, não é isso? Se a gente analisar com base no conceito atual de que demônio é ligado ao mal, seria mais ou menos isso. Porque nós vimos agora há pouco. A ideia de demônio, inicialmente, era de um espírito, simplesmente. Podia ser bom, podia ser mal. Os conceitos mais modernos é que foram para esse lado, né? De colocar o demônio como uma criatura essencialmente má. Uhum. E a ideia básica da teologia é de que ele é, digamos assim, irrecuperável, né? Daí que você tem nas tradições religiosas, especialmente nas tradições religiosas cristãs,
você tem a ideia de exorcismo, de expulsar demônio, porque a ideia vigente é a seguinte, ele não é alguém suscetível de se melhorar. Ele é alguém que não pode ser recuperado, ele só pode ser expulso. Ele será perpetuamente dessa forma. Exatamente. Essa é a ideia. Sim. Em permanente luta com Deus. E às vezes a ideia que tentam passar as religiões é de que o demônio luta quase que em pé de igualdade com Deus. Sim, o que é um absurdo. Não tem sentido. Não faz sentido. E aí que entra o motivo da pergunta, qual é a definição de demônio, né, que a gente fez no começo, para a gente entender, porque são tantas formas de visualizar a mesma coisa. Então, de repente, a pessoa chega para a gente, você acredita em demônio? Sei lá o que ela está pensando que é demônio, né? Então, assim, nessa concepção mais atual que o Ocidente traz, muito pelo cristianismo, né, que é essa questão do mal. Então, o Espiritismo vem claramente dizendo que não, é um estado, né, de espírito, e mesmo o espírito, às vezes, estando num estado lá atrás, se a gente parar e pensar, será que Deus enxerga esses espíritos com bons olhos? Com certeza. Porque muitas vezes as pessoas estão ali e falam assim, não, eu estou bem aqui do jeito que eu estou, porque, olha lá, tem gente matando um monte, né? E aí a gente pode fazer uma referência. Se digamos que um casal tenha 2 filhos, um está na primeira série e o outro está no terceiro colegial. Quem que o pai ou a mãe gosta mais? Eles vão falar, não, gosta igual. Só que um está começando e o outro está tão lá na frente, o outro já aprendeu tanto, sabe mais da vida, já estudou, tem tantas habilidades que o outro pequenininho não tem. Só que aí o pai e a mãe vai numa reunião e chega lá na criança da primeira série, os professores falam, seu filho é extraordinário. Ano que vem não vai para a segunda série, vai para a quinta, porque ele é um fenômeno. Nossa, a mãe e o pai já enchem o peito, né? Sim. De orgulho. Mas vai na reunião do filho que está no terceiro colegial, chega lá, o professor fala, não tem jeito, não quer saber de nada, só quer saber de bagunça, ele vai reprovar. Só dá trabalho. Só dá trabalho. Então, na visão do pai, ele sente orgulho de quem? Mais do pequeno, porque ele consegue enxergar que o pequeno está no estágio inicial. Só que ele, no estágio inicial, ele está muito bem. Sim. Então, se nós temos essa capacidade, imagina Deus observando o espírito está começando. De repente, a gente deixa de trabalhar no bem, deixa de se empenhar achando que está melhor do que os outros, que entra o ponto de referência, fala, não, eu estou melhor do que o outro. Só que, de repente, o outro está dando saltos evolutivos. E a gente está ali parado, batendo cabeça, brigando, fazendo referência e sem caminhar. Então, assim, não dá para julgar. Aí, né, Rodrigo, na visão espírita, a ideia de demônio, da forma como a religião tradicional apresenta, não existe. Para nós, demônios, de uma forma simbólica, como você acabou de deixar bastante claro, é apenas um espírito um pouco mais atrasado, um pouco mais imperfeito ainda, mas que vai se melhorar como todos irão se melhorar. Então, não há dentro do Espiritismo essa concepção de seres criados à parte, como anjos, como demônios. O que Allan Kardec deixa muito claro nas suas explicações é que Deus criou e determinou para ser suscetível de progresso uma única espécie. Se a gente pensar em demônio, anjo, nós começaríamos a pensar em seres criados à parte, né? Gêneros diferentes. Gêneros diferentes. E aí que está. De acordo com a concepção espírita, uma única espécie está destinada ao progresso, à evolução. É a espécie humana. Não há outra para essa finalidade. Então não tem essa história de demônio, de anjo, como seres à parte. Apenas seres, espíritos como qualquer outro, em processo. que estão num processo de evolução e que vão se desenvolver como qualquer outro, né? E aí nós temos, por exemplo, como referência a questão moral, porque de repente o espírito é muito inteligente e ele simplesmente opta em fazer o mal. Ele usa a inteligência de maneira equivocada. Porque é um tipo de progresso. Você progride em muitas coisas diferentes, não precisa ser um progresso moral, você pode ter um progresso intelectual. Uma pessoa que vai treinar, por exemplo, para cometer o mal, ele progride naquilo, ele vai aprendendo, ele vai criando habilidades, né? Sim. Então você pode ter um espírito, por exemplo, que tem uma inteligência, uma capacidade muito grande, mas tentar... moralmente ele opta pelo mal. E se amanhã ele fala assim, não, a partir de agora eu vou fazer o bem? Então, de repente, aquilo que a gente estava tendo como referência, o cara que está fazendo mal, o espírito está fazendo mal e eu estou muito melhor que ele troca a chavinha. Sim. E ele é a mesma pessoa, só que agora fazendo bem. E ele pode, de repente, aparecer muito na nossa frente.
porque ele já tem uma desenvoltura muito maior, simplesmente ele vai usar o que ele tem, o que ele é, para começar a fazer o bem. E aí ele vai trabalhar de uma forma diferente, mas sendo a mesma pessoa. Você me fez lembrar, Emmanuel, no livro Consolador, dizendo que para que a criatura humana possa alçar, né, grandes patamares da evolução, ela precisa desenvolver duas vertentes, a inteligência e a moral. E nem sempre a gente consegue desenvolver ambas no mesmo equilíbrio. Só que quando a gente consegue equilibrar as duas, a coisa muda de figura. O Kardec deixa claro que são duas forças que só se equilibram com o tempo. Com o tempo. E parece que, pelas observações do Kardec, em geral, de uma forma mais comum, a inteligência tende a caminhar na frente. Saltar primeiro. Exatamente. E essa desigualdade, inteligência muito avançada e a moral ainda não iluminada pela razão, né, tende a provocar isso que você falou, né? Em determinado estágio de inteligência desenvolvida e moral ainda não, a inteligência é mal aplicada. O que dá origem, o que dá oportunidade a essas coisas absurdas que a gente tem visto ao longo da história, artefatos bélicos, enfim, a inteligência empregada para destruição, para maldade, etc. Mas, lembrando bem, no momento em que o Kardec também deixa isso muito claro no livro Céu e Inferno, nas suas obras, que a partir do instante em que uma criatura dessa descobre o quanto ele pode ser feliz fazendo o bem, ele vai começar a mudar de lado. E vai se Porque despertar. ele vai cansar de sofrer. E esse é o papel do Espiritismo, né? Eu acho que a grande diferença do Espiritismo com as outras religiões é que o Espiritismo tem um contato muito direto com os espíritos sofredores. Sim. Tem um atendimento direto a eles para auxílio. mostrar isso. Fala assim, ó, você está fazendo mal, você está sofrendo, muda a chavinha. Começa a fazer o bem, que isso vai te trazer tantos outros benefícios. E aí ele enxerga, porque muitas vezes ele está naquela situação, mas ele não está porque ele quer, de repente ele está ali porque ele estava sofrendo, né? Ou ele está sendo obrigado. E a hora que ele percebe que aquilo é uma válvula de escape, que ele pode agarrar, de repente ele vê um parente, uma mãe, muda. Mesmo Sim. vendo outros, ele começa a ver outros que são mais Exatamente. felizes que ele, que fazem o bem, ele começa a se conscientizar, né? Então, é na base realmente do esclarecimento, do convencimento, da persuasão, é que se consegue ir promovendo essas mudanças, né? E não na base da imposição, da imposição, da força, do exorcismo, não, vamos expulsar e pronto. Não adianta. Na verdade, a gente pode entender, dentro do contexto que vocês estão trazendo essa explicação, que os demônios nada mais são do que irmãos. Irmãos. São criaturas divinas que estão ainda num processo, como nós estamos também, e que um dia deixarão de ter ali as suas atividades voltadas ao mal ou coisa parecida. Que, na verdade, irão progredir também, né? A gente tem um exemplo muito, muito conhecido de uma pessoa que era conhecida ou vista como demônio, que matava, que perseguia, que é Paulo de Tarso. Sim. E aí, num determinado momento, ele vira a chavinha e começa a fazer o bem. E ele para vira, os cristãos, para os naquele cristãos, momento, ele era um verdadeiro demônio, porque ele perseguia e matava. E dentro do contexto dele, ele estava correto. Exato. Ele defendia uma ideia. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que ele vira a chavinha e fala, agora eu vou começar a fazer o bem, Gera uma transformação imensa. e ele é um dos maiores, ou se não o maior divulgador, do cristianismo. sendo a mesma pessoa. Então, fala assim, ele virou de demônio, ele virou anjo. Não, ele é a mesma pessoa, com as mesmas capacidades. Então, toda aquela capacidade que ele tinha de fazer o mal, todo aquele conhecimento, todo aquele afinco, ele começou a usar para o bem. E ele disparou na frente de todo mundo, evolutivamente, vamos dizer assim. Sim. Então, não dá para a gente, de forma alguma, buscar sempre a referência do atraso. Não é espírito atrasado, é espírito com a opção do mal. Que a partir de hoje ele pode mudar. Está daquela forma. Exatamente. Nossa, aqui nós poderíamos naturalmente continuar esse assunto que é extremamente vasto, né? E nós poderíamos observar ainda a palavra demônio sobre outros sentidos, mas infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. E eu preciso então agradecer ao Rodrigo, ao Dejair, por terem trazido tanta informação, tanto conhecimento para nos esclarecer e nos mostrar que demônio, na verdade, na ótica espírita não existe. Nós agradecemos a sua companhia. Convidamos para que vocês possam acessar os nossos canais, possam interagir com a gente. Se quiser mandar perguntas, sugestões, fiquem à vontade. Até o próximo programa e muita paz a todos.